Bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 235 e hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2019. É isso mesmo? É isso mesmo. Nada como estar de férias. Bom, tem alguns convites para fazer e um aviso. Convites. Amanhã, terça-feira, 6h30 da tarde, começa a lua cheia. Qual é o convite? Vamos olhar para a lua cheia. Se na sua cidade, agora tá inverno, e no inverno a tendência, ou tá inverno aqui no sul, sudeste, centro-oeste do país também, nordeste e norte não. É uma época de céu muito azul, poucas nuvens. Então aproveita para olhar a lua cheia. Na verdade, o quarto crescente, eu tenho visto esses dias, ele já está quase, você olha para o céu, está quase cheia. Hoje mesmo já vai dar a sensação de lua cheia, né? Tá faltando uma pontinha de nada. Olha para a lua, olha para a lua. Aqui em Bertioga, que agora o tempo já está melhor, tá vendo? Estão sem agasalho, já esquentou um pouco, aquela fase mais forte do inverno aparentemente já passou, pelo menos momentaneamente. 4, 5 da tarde a gente olha para o céu, já está a lua lá, maravilhosa, bonita. É uma grande experiência, é uma grande jornada, faz muito bem para a nossa vida. Então, convite é amanhã, 6h30 da tarde, ou a partir das 6h30 da tarde, se der, olha para cima, vê a lua cheia. Se der, já olha hoje. Segundo convite, torne-se um inscrito, uma inscrita neste canal. A gente está chegando em 20 mil inscritos e inscritas. Quando alcança 20 mil, o canal passa a ter mais relevância, ser mais distribuído, e a gente quer mesmo espalhar essa mensagem de uma espiritualidade plural e de paz. Se você tiver condição, torne-se também um assinante ou uma assinante solidária do Paz e Bem, para que a gente possa ir expandindo, criando estruturas, pequenas estruturas, mas alguma estrutura e desenvolvendo projetos para o canal. Para você ser assinante do canal, basta subir em cima no canal Paz e Bem, no 247 não tem, no canal Paz e Bem, no alto tem o íconezinho, é uma cobrinha colorida, uma minhoquinha colorida do Catarse, que é onde a gente faz o nosso programa de assinatura. Você pode clicar lá, pode clicar na descrição desse vídeo ou nos links que tem também no nosso site, né? Eu sempre digo, um site bem bonito, pazebem.org, tá bom? Pois bem, eu estou de férias até o final desta semana, então a programação, como eu já disse, né, a programação matinal do Paz e Bem segue de maneira absolutamente normal, de segunda a segunda. Estou aqui fazendo hoje, amanhã tá a Carla, depois Eduardo Henrique, depois eu volto de novo. O Caminhos do Espiritismo também está rolando normalmente. O que está suspenso nessa minha semana de férias são as entrevistas do período da tarde. Então, por sugestão da Sumaia Fuad, uma super importante protagonista aqui do canal, o que nós vamos fazer? Eu vou programar hoje várias reprises. Não, tem uma estreia importante para fazer. Eu vou colocar no canal hoje uma palestra, uma roda de conversa do monge Marcelo Barros, que foi fantástica, fiquei muito impactado por ela. Ele saiu lá do Recife, foi até São Paulo, na periferia da Zona Leste de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é um centro desse movimento, Igreja Povo de Deus em Movimento, né? Um movimento que atualiza a teologia da libertação. Realmente a paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, é uma referência hoje no Brasil em termos de igreja fiel aos princípios do Vaticano II, igreja católica, né? Fiel aos princípios do Vaticano II, da ideia de que é preciso, possível, desejável estar inserido no mundo, no único lugar onde é possível estar inserido para os cristãos e para os que têm uma espiritualidade plural e de paz, né, nas fileiras dos pobres.
Então, Marcelo Barros foi lá lançar um livro dele, acabou não dando muito certo, que os livros não chegaram, mas ele aproveitou para fazer ele esteve na celebração, na missa, fez uma homilia muito bonita, mas antes, no sábado, antes, ele fez uma palestra fantástica sobre a ideia do que é Jesus Salvador e o que é essa história de opção da igreja pelos pobres, opção pelos pobres, opção preferencial, maravilhosa, maravilhosa, então vou colocar no ar hoje, tá bom? Pois bem, e nós? Eu e você? Qual é a nossa conversa hoje? Então, um tema que tem me ocupado bastante, e bastante mesmo, é assim, eu tenho notado nos comentários, nos chats, tanto aqui no Paz e Bem, quanto no 247, quanto em outros canais que eu acompanho, outros portais, nas conversas, nos e-mails, nas mensagens, nos grupos do WhatsApp, uma questão que tem me ocupado, como eu falei, tem me ocupado bastante e achei que precisava trazer aqui para nós. Que questão é esta? Bom, vamos começar do começo. Acho que já está bastante assentado ao longo dos tempos neste lugar em que nós ocupamos aqui no Paz e Bem, que nós ocupamos na TV 247, né, que este campo, esse enorme, grande campo da esquerda, né, da democracia e da paz, que a vida apenas de oração é insuficiente e alienante. A ideia de uma vida contemplativa, uma vida de oração que se basta em si mesma, né, que é simplesmente sentar ou ajoelhar e rezar, ela é insuficiente, mais do que insuficiente, ela é alienante, né? Ela cria ensimesmamento, né? No final das contas, eu fico imaginando que estou dialogando com Deus, eu estou, na verdade, apenas aprofundando, enraizando as minhas convicções, os meus traumas, as minhas obsessões. Então, essa coisa de, não, eu passo o dia rezando o terço, né? Eu passo o dia, vou todo dia na igreja, passo o dia em oração. Ela, está claro que hoje está claro que ela é insuficiente e ela é alienante. Ela vai cortando nossos laços, né, conosco mesmo, com o próximo, com todo outro e outra, com o mundo, né, com a dinâmica na qual nós devemos estar inseridos como aquilo que verdadeiramente somos, seres, né, seres em relação. Então, acho que isso hoje está bem assentado neste universo dialogal no qual estamos imersos. Acho que isso está bem assentado. Meu olhar, minha ocupação, aquilo que tem me ocupado, é quase que o oposto inverso, o outro lado da moeda desta questão, que é assim, uma vida de ativismo frenético, uma vida de ativismo 24 horas por dia. Ele hoje é uma vida que está muito justificada, que está muito explicitada e que está, evidentemente, muito ancorada pelo momento que muito ancorada no momento que a gente vive. A gente vive um momento é um tempo vertiginoso, é um tempo de assalto brutal, avassalador aos direitos das pessoas, especialmente aos direitos dos mais pobres e aos direitos do planeta. É um tempo de ofensiva cruel, veloz, radical do neofascismo no Brasil e em diversos cantos do planeta. É um tempo em que Lula está preso. É um tempo de urgência, né? Um tempo que clama a urgência da nossa ação. E o que eu tenho visto são pessoas que voltam-se ao ativismo, que voltam-se o tempo inteiro a viver imersas, né, no combate a este ambiente, 100% do seu tempo. E aí, quando eu digo 100% do seu tempo, é na vida que acontece, né, numa entidade na qual a pessoa está afiliada, num sindicato, na sua atividade profissional, do bairro, enfim, nas diversas dimensões da sua vida, inclusive nesta dimensão
na dimensão das redes sociais, né, do site, da internet e das redes sociais. As pessoas passam horas numa militância digital e em outras militâncias também. E a vida como que parece resumir-se a isto. E eu vejo o seguinte, toda vez que eu posto um vídeo, um programa, falando sobre a necessidade da oração, da contemplação, de parar, de respirar, vem um monte de gente falando, mas isso está tirando a gente da luta, o importante é a luta, isso não vai levar a lugar nenhum, tem que lutar, tem que tirar a bunda da cadeira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Há uma reclamação, há uma crítica contundente de muita gente, toda vez que o tema passa a ser o tema oração, contemplação, meditação. Pois bem, meu querido amigo, minha querida amiga, deixa eu dizer, esta vida de ativismo frenético, ela é igualmente alienante, como uma vida exclusivamente de oração. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Por quê? Esse ativismo sem freios é um ativismo que, da mesma maneira como a oração, acaba neste frenesi, nesta dinâmica, cortando nossos laços conosco mesmo. No final das contas, cortando nossos laços com os outros e com o planeta. A gente passa a girar. Quando eu era pequeno, jovem, adolescente, a gente falava um disco riscado, né? Mas jovens, antigamente existia algo chamado vitrola, que era um aparelho, e existia um disco de vinil, acho que todo mundo ouviu falar, então sempre tinha um furinho no meio, você botava, ele começava a girar, e tinha uma agulha. Era assim, essa agulha ia captando as micro ranhuras nesse disco e transformando esse som. E o que é o disco riscado? É quando tem um risco, essas ranhuras estavam feridas por algum motivo, né? O disco caiu, algum motivo qualquer, ele estava tinha algum problema no disco, e aí girava, e a agulha não ia, né? Porque a agulha ia do começo, é bonito ver, né? A agulha ia do começo da extremidade, das bordas do disco, caminhando para o centro, e ela parava de caminhar, e ficava lá, disco riscado. A gente fica nesse disco riscado do ativismo, que acaba sendo estéril. Por que acaba sendo estéril? Primeiro, porque nos cega para outras dimensões da vida. Segundo, porque a gente começa a se tornar alguém que não escuta. Só combate, luta, e acabou a escuta. Todo mundo que não está na mesma dinâmica vai se tornando inimigo, inimiga. E sabe que diferença isso faz para o mundo? Muito pouca, quase nenhuma. Que diferença faz para a sua efetiva contribuição para a mudança do mundo? Muito pouca, quase nenhuma. Assim como uma vida de oração. Uma vida unicamente de oração. Então, este Paz e Bem hoje é um super apelo, convite para o equilíbrio. Mais do que nunca, nestes momentos de crise brutal, nesses momentos de altíssimo risco, é preciso cultivar equilíbrio. É preciso cultivar equilíbrio. É preciso a gente ter consciência que a nossa contribuição pode ser decisiva, mas é também pequena. Que é necessário ter saúde. Saúde, salos, salvação, é a mesma raiz. A palavra é a mesma. Saúde, vem de salo, salvação. É preciso ter saúde, inclusive para este combate. E quando estou falando de saúde, é saúde pensada integralmente. Equilíbrio do corpo, da mente, da alma, do espírito, equilíbrio emocional. Se a gente se lança numa dinâmica de ativismo sem freios, a gente perde o equilíbrio, inclusive o equilíbrio emocional. E é isso, vamos cortando os nossos laços de escuta de nós mesmos, dos outros e do planeta.
vamos pautando a nossa vida pela dinâmica da conjuntura apenas. E a nossa vida é muito mais do que isto. Quero falar uma coisa que pode ser dura, impactante, mas ela é verdadeira. Se a gente olha para a história da humanidade, desde a antiguidade, os períodos de tempo justo, de paz, de partilha, de solidariedade, de gozo e regozijo para os pobres foram pouquíssimos, quase nada. A humanidade vive, na imensa maioria do tempo da sua existência, tempos de opressão, de dominação pelos poderosos, pelas elites, de subjugação dos pobres, de humilhação. Então precisamos ser realistas e, ao mesmo tempo, gratos. Este tempo que a gente viveu no Brasil, dos governos do PT, primeiro, devemos ser profundamente gratos a esse tempo. Às vezes a gente se lança também num frenesi de crítica a esses governos do PT, sem entender o seguinte: foram momentos únicos na história do Brasil. Tempos como os tempos que a gente viveu na época dos governos de Lula e Dilma são absolutamente excepcionais na história do Brasil. São como que frestas. Os agora mais de 500 anos da história do Brasil, eles são pautados, marcados em quase toda a sua inteireza pela opressão, pela exploração. Eu tenho dito, não é original, não é uma formulação original minha, longe disso, mas a história do Brasil é a história da guerra das elites contra o povo brasileiro. Primeiro contra os povos originários. Assim que o primeiro português colocou sua bota sobre a praia, a primeira praia em que eles aportaram aqui no Brasil. Desde então é só guerra. Guerra contra os povos originários, guerra contra os pretos e pretas trazidos escravos da África, guerra contra aquilo que viria a se conformar no povo brasileiro, esse maravilhoso caldeirão em que conformou o povo brasileiro. A gente vive em guerra. E vamos ser sinceros, eles têm ganho a guerra a maior parte do tempo. Então, vamos ser realistas. Não temos a menor segurança de que o tempo da opressão acabará, de que voltará, de que os governos do PT voltarão. É nossa obrigação lutar para que esse tempo volte? É nossa obrigação lutar. Nós lutamos com esperança e alegria, lutamos com esperança e alegria. Mas nossa vida não pode se resumir a isto. Porque se a nossa vida se resume a isto, ela começa também a ser pautada pelo mesmo critério dos opressores. Qual é esse critério? Vitória e derrota. Vitória e derrota. A gente passa a enxergar a vida, a luta, né, a vida que passa a ser sinônimo de luta, como medida pela régua da vitória e da derrota. E aí, se a gente não ganha, a gente se acaba. Acaba a nossa saúde integral, acaba a nossa saúde física, a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional. E não dá para viver assim. Não dá. Porque, vou dizer para vocês, não faz nem cócega nos Bolsonaro. E acaba com a gente. Acaba, porque nos aliena. E não há nada pior na vida do que viver alienados. É claro que nós precisamos de um momento de alienação e ilusão. Precisamos divertir, mas isto vem no complexo que compõe a vida, no qual o equilíbrio é a chave fundamental. Tem que rezar? Não sei o que você pensa, se você é ateu ou ateia, de qual caminho você é. Eu acho que tem que rezar. Tem que contemplar. Tem que meditar. Tem que silenciar. Tem que lutar. Tem que lutar.
Tem que se divertir? Nossa, como tem que se divertir. Tem que descansar? Tem que descansar. Equilíbrio é uma palavra-chave. E olha, que eu estou falando isso para ver se entra na minha cabeça também. O equilíbrio é um desafio muito difícil para mim. Muito difícil para mim. Eu me sinto sempre convocado para o ativismo. Para o ativismo. Né? Para uma vida de muito ativismo. Aquilo que eu falo aqui é para me convencer também. É para me educar. É para fazer meu caminho também. Então, quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Os jesuítas, para encerrar, Papa Francisco é jesuíta. Então, gente aguda, de pensamento agudo, de observação profunda. Eles têm uma expressão bonita. E me parece que ela é uma boa expressão para que a gente siga no caminho. Devemos ser contemplativos, contemplativas na ação. Contemplativos na ação. Caminhar pela vida em contemplação. Na ação. Caminhar pela vida em meditação. Para a ação. Caminhar pela vida em ação. Para a contemplação. Ou sempre contemplando. Então, este equilíbrio, contemplação, a palavra contemplação é maravilhosa, né? Porque ela contém a ideia da contemplação. Contemplação, ela termina com a palavra ação, ela contém dentro de si a palavra ação. Então, meditar todo dia, entender que meditar é ação, meditar é uma ação também, não pode ser a única, não dá para a gente passar o dia meditando, mas a vida tem que estar assentada por este equilíbrio. A meditação, a contemplação, o contato com a natureza são fontes de energia, remanso. A gente conecta nosso corpo, nosso ser integral, às fontes de energia para podermos nos lançar de maneira saudável, integrada e integral no ativismo, na luta por uma sociedade justa, por um país soberano, por um mundo de partilha e solidariedade. Não está na nossa mão dizer vamos conseguir. Não, mas importa é fazer o caminho. Importa fazer o caminho. E fazer o caminho bem. Fazer o caminho de maneira saudável. Não quer dizer que não tenha tristeza, que não tenha choro, que não tenha decepção, que não tenha momentos de depressão. Não estou dizendo isso. Mas é preciso buscar o equilíbrio para que esses momentos não sejam prevalecentes. Que eles sejam episódicos, pontuais. Que a marca da nossa vida seja o caminhar em alegria, equilíbrio, paz e bem. É isso. Por hoje é isso. Então, vamos agora ficar quietinhas um pouco, meditar brevemente, né? E buscar, eu estou falando para mim, buscar baixar a bola desse ativismo frenético no qual tantas vezes me envolvo, para esse equilíbrio, né? Meditação, contemplação, alegria, vacare, ócio. Vamos? A gente está juntas, sempre. Espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, o mantra do corpo, respiração profunda. Vamos buscar então esse espaço agora de energia, né? Ou buscar a conexão com a energia, a nossa energia, a energia da nossa relação com tanta gente bonita e boa, a energia da nossa relação com o planeta, a energia da nossa relação com o universo, silenciando e abrindo espaço para o silêncio, o vazio. Bom, respiração profunda, olhos fechados, fechei os meus e vamos.
Ok? Então, fica esse convite. Para mim, para você. Sejamos contemplativos, contemplativas na ação. Paz e bem.